Eu tive um aluno que dizia que a pergunta quem eu sou é uma pergunta de escravo. E que a pergunta o que me chama é uma pergunta de gente livre, né? Então, o que me chama? O que me chama agora é falar com as mães excêntricas, né? Isso que eu estou chamando de maternar excêntrico. É um maternar que está fora do centro. E o centro, entendido por mim e por muitos teóricos como um lugar de privilégio, de voz, né? Como um lugar visível, inclusive, que são as maternidades que são típicas, né? Que estão no trilho, digamos assim. Claro que nós sabemos que uma maternidade nunca é igual a outra, mas a nossa maternidade é com vocês, é para vocês que eu falo especialmente, para as mães excêntricas. A nossa maternidade ocupa um outro espaço, que é um espaço que, em geral, não tem voz, não tem lugar, não tem privilégio, mas é um espaço que, se a gente não gritar muito, não falar muito alto, ele não é visto, ele não tem existência, né? Nem existência real de inclusão, mas também não tem uma existência no discurso. Então, isso tem me inquietado muito, todas essas questões têm me inquietado muito, e eu procuro, então, esse espaço de diálogo, o que me chama. Olá, eu sou a Camila Lavarce, tenho 42 anos e sou mãe da Cecília. Que é o vídeo da mamãe. Ai, tá lá gravando nosso vídeo, ó. Cadê o vídeo da mamãe? Ai, você tá participando do vídeo da mamãe. Tá falando, Cecília, tá? Tchau! A Cecília acabou de completar 8 anos. Eu sou professora universitária e atuo na área de teoria literária. Resido aqui na cidade de São Carlos há um pouco mais de... vai fazer já 2 anos, na verdade. Fiquei 10 anos fora, né, na Universidade Federal de Uberlândia. E há pouco mais de 1 ano e meio estou aqui em São Carlos com a Cecília. O nosso maternar é atípico, é inusitado, é acidental. Quando a gente diz inusitado, é aquele maternar caracterizado por situações que não eram esperadas, situações que aconteceram acidentalmente, situações com as quais nós teremos de lidar, né, para todo sempre, enfim. A Cecília, eu acho que esse é muito o momento de falar sobre o diagnóstico dela. Eu tive uma gestação normal, não é? No finalzinho da gestação, com 36 semanas, eu tive um excesso de líquido muito grande, né? E que acabou causando uma fissura na bolsa, né? E aí começou a vazar, então, líquido amniótico. Então, eu fui meio que às pressas para o centro cirúrgico fazer uma cesárea. A Cecília nasceu e tem, portanto, um perímetro encefálico muito grande, né? Então, ela nasceu com perímetro encefálico no limite superior da normalidade. Então, ela nasceu com 36 semanas, o que ainda caracteriza uma prematuridade. Mas o nascimento foi tranquilo, ela não precisou de respirador, nada disso, enfim, foi relativamente tranquilo. Tivemos de fazer alguns exames, não é? Um ultrassom da cabeça para ver se tinha alguma coisa, o ultrassom não acusou nada. Enfim, fomos para casa. O pediatra da Cecília dizia que estava tudo bem, mas eu já comecei a notar nesses primeiros meses de vida da Cecília que havia algo diferente. Eu achava a Cecília muito mole, muito molinha, não é? Eu achava que eu via as mães segurando os seus filhos, falando ao celular, segurando as suas crianças, os seus bebês, amamentando, fazendo comida. E eu tinha a sensação de que a Cecília, ela derramava assim no meu colo. E eu insistia, né, sobre isso, insistia nisso, nesse ponto com o pediatra dela, e o pediatra dela me dizia, compra uma bola, vai fazendo exercício com a Cecília na bola, é porque a cabecinha dela é maior. Enfim, e ele normalizava aquela situação. Eu decidi, então, com o pai da Cecília, mudar de pediatra.
E esse pediatra fez todos os exames na Cecília, todos os testes para testar reflexos da Cecília, enfim. Viu que ela respondia aos reflexos, mas que de fato estava atrasada em termos motores. Ela já devia estar mais durinha, já está com o pescoço mais durinho, ela não estava. Então ele nos indicou a fisioterapia. Então com 4 meses a Cecília começou a fazer a fisioterapia em casa. Tudo muito complicado, né? Porque eu não tinha nenhum apoio, né? Esse olhar que decide olhar para o específico, olhar para a diferença, a gente vai discutir isso melhor, mas ele não tem apoio nenhum. O caso da Ceci não era um caso visível, então a gente não olhava para a Ceci e via que ela tinha algo. Então, como não era algo visível, eu era considerada a louca, a chata, aquela que exige muito da filha, enfim, né? Fiquei muito sozinha nesse momento. E aí eu sentia muito medo, né? Daquela cabecinha. Com 7 meses de vida, a cabeça da Cecília cresceu 4 vezes a mais do que deveria. E nós ficamos desesperados, né? E aí o pediatra passou a Cecília para uma neurologista, que nos solicitou uma ressonância. Fizemos a ressonância, uma anestesia geral no bebê de 7 meses. Foi um negócio muito tenso. E acabamos descobrindo que a Cecília tem uma lesão no córtex motor. Ou seja, então esse primeiro diagnóstico foi um diagnóstico baseado numa questão neurológica. Então a Cecília teria que contar com muitos estímulos para que refizesse outros caminhos no seu cérebro. E eu gostava muito da explicação de uma profissional que acompanhava a Cecília nesse momento, que ela me dizia assim: Camila, é como se fosse uma estrada esburacada, né? A lesão é como se fosse uma estrada esburacada. Nós que não temos lesão nenhuma, né? Quando você, por exemplo, levanta uma mão, né? Ou quando você abre a boca, isso é porque um sinal neurológico caminhou no seu cérebro, não é? Caminhou de um lugar para o outro, chegou aqui na sua mão e fez com que você levantasse a sua mão ou abrisse a sua boca. Então esse nosso caminho é liso, né? É uma estrada lisa. Quando você tem uma lesão, esse caminho é como se fosse uma estrada esburacada. Então, quando você tem buracos, você é obrigado a criar outros caminhos. E essa criação de outros caminhos, essas sinapses, para que elas sejam realizadas pela criança, a criança precisa de estímulos. Então, ela já fazia fisioterapia, e aí começou terapia ocupacional, fonoaudiólogo, hidroterapia, ecoterapia. E ela foi respondendo a esses estímulos, foi respondendo bem no tempo dela, mas ela caminhava. Você viu, tia? A gente vai aprendendo uma série de coisas. Algumas sinapses, alguns ganhos, inclusive no nível cognitivo, eles só acontecem, inclusive na fala, né? Depois que a criança anda, por exemplo. Por isso que, na verdade, é um atraso no sistema neuropsicomotor. Então, como a Cecília só conseguiu andar com 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio, a sua fala também também acabou seguindo um outro tempo, né? Que é o tempo dela, um tempo singular, um tempo da Cecília. Esse diagnóstico, ele se manteve até os 4 anos da Cecília, 4 anos e pouquinho. Então, quando ela andava, já recentemente tinha começado a andar, né? A fala ainda era uma fala de uma criança com menos idade. Então, hoje, por exemplo, a Cecília tem 8 anos, mas tem uma fala, talvez uma fala que correspondesse a uma criança de 4 anos. Mas com 4 anos eu comecei a achar que tinha algo a mais do que a lesão no córtex motor. Porque eu via que a Cecília já mastigava, ela tinha ganhado isso, nessa condição de mastigar, porque a fono trabalhava desde esse aspecto mesmo motor da mastigação. Ela não conseguia mastigar por causa da questão motora. A Cecília conseguia, por exemplo, falar, a gente tinha
uma ajudante que acabou se tornando uma grande amiga nesse momento, que foi a Patrícia, a Ceci falava esse tri, né? Tia Patrícia, ela falava isso, que é difícil, né? Falar esse som, produzir esse som, mas não conseguia formular frases. Tinha um jeito que eu achava muito mecânico. Então, por exemplo, ela decorava certas frases e usava em contextos corretos, o que eu acho que é muito bacana. Mas eu percebia que ela não criava espontaneamente a sua fala. Então ela pegava frases prontas e usava em contextos apropriados, mas eram frases que ela não tinha construído espontaneamente. E eu pensei, tem algo a mais aí, ou pode ter algo a mais aí. Mudei de neurologista, eu já estava então separada do pai da Cecília, né? A gente se separou quando a Cecília tinha 2 anos. E esse novo neurologista pediu um exame genético, que a Cecília até então não tinha feito nenhum exame genético, né? Porque a primeira neurologista fechou o diagnóstico baseada na lesão no córtex motor, como eu disse. E aí ele pediu então um cariótipo, que é o exame mais simples, né? O exame genético mais simples. E o cariótipo apontou uma anomalia genética rara, né? No par 8 dos cromossomos. Uma duplicação. E aí ele pediu um outro exame mais profundo, mais específico, para ver exatamente qual era o material genético que tinha sido duplicado. E nesse outro exame apareceu uma deleção também no mesmo par. Então a Cecília teve 2 acidentes genéticos nesse par 8 dos cromossomos. Ela duplicou um pedacinho do braço curto do cromossomo 8 e ela perdeu outro pedacinho. Então era muito raro mesmo. Eu me lembro de ter ficado assim muito abalada naquele momento. Porque se o primeiro diagnóstico me trazia uma leitura de que a Cecília ia fazer caminhos em torno daqueles buracos da estrada esburacada, dessa metáfora da estrada esburacada, e ela ia conseguir alcançar praticamente tudo. Ela era um bebê, não é? Então a chance de o cérebro se refazer é uma chance muito boa. E esse segundo diagnóstico já foi muito, muito indigesto para mim. Porque havia então também pressuposto nesse novo diagnóstico genético uma deficiência intelectual. E isso foi algo que me abalou demais. Eu fui fazer análise para tentar lidar com várias coisas, né? Eu acho que lidar também em grande medida com esse caráter de exceção disso que me aconteceu. Porque eu me lembro bem de perguntar para ele, mas como assim? Quão raro é isso? E aí ele me disse que não tinha nenhum caso como o da Ceci registrado no mundo. Então, é uma síndrome, né, que não tem nome, muito rara. E aí, com o passar do tempo, né, o que mais me angustiava também era saber assim, nossa, será que eu fiz tudo certo até aqui? Será que tinha algo que eu poderia ter feito e que não fiz? O geneticista me explicou que ela não tinha perdido tempo nenhum, que o tratamento seria o mesmo, né? Se a gente soubesse do diagnóstico genético antes, a indicação é terapia, estímulo, tudo que ela já vinha fazendo. E foi isso. E foi essa luta, e é essa luta que a gente continua empreendendo. E o que eu quero muito nesse espaço desse blog, né, que eu estou criando, é justamente para refletir sobre o caráter excêntrico desse meu maternar, não é? E dialogar com outros maternários excêntricos. Mas localizar esse nosso maternar nesse lugar, nesse espaço do excêntrico. Porque é necessário que nós façamos isso, não é? A Ceci só começou a fazer fisioterapia aos 4 meses por conta do meu olhar para a excentricidade dela. Então a gente precisa olhar para esse aspecto excêntrico da nossa maternidade. Então acho que esse blog é sobretudo para que nós nos apoiemos, para que nós troquemos experiências e nos sintamos menos solitárias. Esse espaço é para isso, queridas. É para que nós possamos nos acolher dentro da nossa experiência de exceção. Somos muitas e estamos juntas. Um beijo.